Minha Justiça com o meu Brasil, sejam bem-vindos ao podcast do Betão Especial, primeira edição do Tribunal do Júri. E hoje eu estou recebendo o Robson Dupin, carregado, advogado criminalista. Olha aqui, ó, advogado criminalista. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a prova, ou melhor, o destinatário da prova do júri, que é um cara que é chamado lá na Constituição, que era na Constituição não, mas é um juiz leigo, não é verdade? De fato, é o juiz leigo. Não divinamente trazido, mas pela Constituição, Sim. né? Ou nem por um concurso, nada, mas pela Constituição, ele é o competente para os crimes dolosos contra a vida, seja ele tentado, consumado, é o jurado, é um juiz leigo, de fato. É a pessoa, cara, ser jurado é uma criação do sistema de justiça para você ser julgado por um próximo. Por um semelhante. Exatamente. E o que a gente sempre diz, né? Entre colegas e tudo, é um crime que o juiz, de fato, o juiz, aquele por direito concursado, nunca vai poder julgar, é um crime contra a vida. Ele vai dar uma sentença, mas o julgamento quem faz é o povo. É o povo. E o fato, a diferença entre o juiz togado e o juiz leigo, que é o jurado, muda tudo a forma de comunicação, né? Esse Exato. destinatário. Exatamente. O juiz togado, né? Ele vai julgar os crimes comuns, um furto, um roubo, um latrocínio. A sua comunicação com ele é totalmente técnica. Eu não posso trazer para o juiz leigo, para o jurado, uma palavra, uma palavra jurídica e deixar ele a ver navios. Ele precisa compreender o que eu estou dizendo, né? O juiz não, por excelência ele sabe disso, né? É aquele fato, aquele brocardo, dê-me os fatos e eu lhe dou o direito. Isso é o juiz togado quem diz. Agora, ele sabe, né? Ele sabe da lei. Agora, o leigo não, o jurado não. As convicções de julgamento dele não são fundamentadas, é do íntimo convencimento. Não precisa fundamentar, não precisa motivar. Não precisa de motivação, né? Basta a íntima convicção dele. Agora, tu me fala um negócio de verdade. Eu sou um civilista, curioso. Então, assim, o que eu conheço de júri é de assistir e de filme, né? Que às vezes o filme tem uma coisa totalmente cênica, mas que também vejo postura cênica nos júris da vida real. Se existe essa postura cênica para emocionar o jurado? Não é que seja uma postura cênica, né? O júri, como ele envolve, não é a gente diz tribunal das lágrimas, porque não é algo feliz e alegre que está ocorrendo Todo ali. mundo muito triste. Pode uma parte ter uma prisão e ficar preso a partir dali. Em compensação, tem alguém que morreu ou quase morreu, Sim. né? Num consumado, alguém morreu. Num tentado, alguém quase morreu. Então, nunca é algo alegre que está ocorrendo ali. Então, o que se trabalha nessas situações? Obviamente que é a emoção. Então, não é um fato, um ato cênico, teatral. Ele é levado para as pessoas para que elas possam, aonde elas estejam ali, julgando aquele semelhante, sentar ou no banco dos réus, trazer ela para o banco dos réus, para ela se sentir no banco dos réus, E colocar no cigarro. colocar no local. E se você for um advogado de acusação, um assistente de acusação, muitas vezes tem famílias que contratam, né? Contratam o advogado, não para defender, mas para sentar ao lado do promotor para trabalhar a condenação, né? Trabalhar a acusação. Então, nesse caso, o que o advogado, o assistente de acusação vai fazer aí? Ele vai trazer os jurados para o lugar da vítima.
ou para o lugar da mãe da vítima, para o lugar do pai da vítima. Então, não é teatral, é emocional. É verdade, porque, na verdade, tem tanta emoção envolvida, mas eu acho que eu falei sempre a minha vida literal é teatral, é cênica, né? Leva para essa questão do teatral, né? Você está me falando agora que não é teatral, é realmente uma tentativa de trazer o jurado para aquela posição real. Exato. Quer dizer, você trazendo, né, o jogador ali, aqueles 7 jogadores, aquelas 7 pessoas que são da comunidade. Né, seja uma cidade de 30 mil habitantes, 50, 1 milhão, vai ter 7 pessoas ali. E aquelas pessoas são escolhidas com base na vida pregressa delas, né? Pessoas que não têm nenhum tipo de crimes, né? Não respondem a processos criminais, e elas estão ali julgando o semelhante. E essas pessoas são leigas, elas não entendem do processo crime, do processo criminal, do direito penal, do direito processual penal. Mas ela entende de fatos. Sim. Então a gente precisa trazer fatos. E como você narra um fato? Como você traz um fato? Você não simplesmente vai trazer um fato narrando ele sem muito contexto, sem emoção, apático. Você precisa dar uma narrativa. É como se você fosse uma pessoa que fizesse um curso, fosse narrar, fosse contar uma poesia, falar uma poesia para alguém. Se você falar aquela poesia simplesmente lida, ela não se torna tão bela do que da forma como é dita por um poeta. Sim, sim. Entende? Não é teatral, é você dar calor, você dá emoção para aquele fato. Pô, interessante. Eu tô vendo isso aqui, eu tô mudando minha opinião. E essa questão da linguagem, como você trabalha isso? Porque, por exemplo, tem as teses, né? Sim. Eu vou defender aqui uma tese de inexigibilidade de conduta diversa. Como você explica isso para o jurado? O que eu não posso falar isso? Não pode. Né? Ele não vai entender. Como se eu falar assim. Então, senhores jurados, senhores percebam que aqui existe um erro de proibição. Cara, se eu falar erro de proibição, o jurado vai me olhar e falar. E eu não dar um contexto para isso. Eu não criar uma narrativa para dizer o que é isso. O cara não sabia que não podia. Inexigibilidade, quer dizer, erro de proibição é o quê? O cara sabe que matar alguém é crime. Ele só não sabia que eutanásia também era. Você compreende? E um clássico também, né? Você está falando de crime contra a vida, mas tem um clássico dos livros de direito penal. Do caso da droga. Do Caio do Tício. Do Caio Tício. Da droga, que o cara, sei lá, no país dele podia usar a droga, chega no outro país, é proibida, o uso ele usa é pego. E entra. Exato. Quer dizer, a pessoa ela não vai compreender aquela linguagem jurídica. Você tem que trazer aquele fato, porque quem está julgando são pessoas e pessoas comuns, pessoas que não fizeram direito, né? Não fizeram uma faculdade, não se formaram em direito, não fizeram OAB, não são advogados que estão ali, nem juízes, nem promotores, juízes togados, eu digo, nem promotores de justiça, pessoas comuns, pessoas da comunidade, pessoas da sociedade. É o gari que recolhe ali o comerciante. É o comerciante. Às vezes estudante. É mesmo um estudante, um contador, um engenheiro. Então eles podem entender de engenharia. O engenheiro vai entender de engenharia, mas não vai entender de direito. Então você precisa trazer essa prova para ele, trazer o fato para ele da forma mais simples e objetiva possível. Então, quando eu vou trabalhar, eu vou para um júri. Primeiro, eu preciso saber quem são essas pessoas, né? Quem que está ali? É um engenheiro? Quem que está ali é um professor? Por quê? Porque aí eu começo aí é óbvio que a gente tem técnicas para isso, né? Quem faz curso de oratória, vai trabalhar essas técnicas para você direcionar a sua narrativa de uma forma para um e de uma forma para outro, né? Tem aquelas questões do digital, do sinestésico, né? Do auditivo, do visual. Então você precisa trabalhar
essas técnicas, cada um deles. Você pode não saber exatamente se aquele engenheiro é um cara puramente digital. Ele pode ser visual. E aí, o que eu preciso trabalhar? Preciso trabalhar demonstrando que ele veja as coisas que eu estou querendo que ele veja. Ele precisa ver. E aí eu mostro. Então, como que eu mostro? Eu mostro, obviamente, da forma mais simples possível, né? Possível, mas objetivo. Porque ele também pode ser uma pessoa, um cara digital, que o negócio dele é mais racional. Então é por etapas. E eu vou mostrando. Tirar uma dúvida minha, do civilista, leigo. Quando você escolhe os jurados lá, você leva em consideração tudo isso também? Tudo. Sexo, dependendo do crime, dependendo do caso. Exato. Por exemplo, um crime é contra uma mulher. Aí você tende a tirar uma mulher do júri. Ou você não precisa falar suas técnicas assim. Não, mas assim, você parar para pensar, quer dizer, é um crime de feminicídio. De repente, de grande repercussão. Obviamente que as mulheres não estão super exaltadas com isso. E ali a preferência é que você exclua elas. Isso é uma estratégia mesmo. Óbvio. Né? Se você vai tentar. Você vai querer que mulheres julguem cara por crime de feminicídio? Que muitas vezes não foi de fato. É mais difícil dela se colocar no lugar. É mais difícil dela se colocar no lugar da pessoa que está sendo acusada. E muitas vezes não é um feminicídio. É um homicídio. É simplesmente um homicídio. Não é porque cometeu um crime contra uma mulher que tem que ser necessariamente um feminicídio. Né? E aí eu vou trabalhar isso. Agora, se não tiver jeito, quer dizer, eu tenho 3 recusas imotivadas. Eu recuso 3. Mas eu consegui recusar 3. Mas o restante o que foi sorteado vai tudo mulher. Eu vou ter que trabalhar para elas dizendo o que é um feminicídio. Que é aquela coisa de você, do sexo preponderante, masculino, matou puramente porque ela é do sexo feminino, é uma pessoa abjeta, ela não, ele é repugnante, o sexo feminino é repugnante, por isso ele matou. Existe todo um envolvimento em cima desse crime para saber se ele é ou não feminicídio. Contexto, né? O contexto. É preciso trabalhar o contexto. Porque só o fato puro e simples... Assim, matou uma mulher. É como se fosse uma responsabilidade objetiva, né? Exato. É óbvio que o Ministério Público sempre manda para o mais pesado. Isso é fato. Eu nunca... Faz muitos e muitos anos que eu não vejo mais crime de homicídio simples. Bota lá, 3 qualificadoras, bota tudo. No mínimo vai ter. É fato. No mínimo vai ter. Dificultou recurso que dificultou a defesa da vítima. É como se o cara tivesse a obrigação de, quando ele fosse matar alguém por alguma situação, por uma defesa, uma legítima defesa contra um parente dele ou contra ele mesmo, e ele falou assim, peraí, antes de eu te matar, e isso eu tô falando isso aqui, eu falo isso no júri. Eu falei, peraí, antes que eu te matar, pega aqui uma faca. Você tá armado? Não. Então tá aqui, porque senão depois me botar lá no júri e falar que eu dificultei a sua defesa. Eu pego aqui uma faca aqui. Fazer isso. E se é uma questão de vida ou morte, por exemplo? Como que você vai não dificultar a defesa da vítima? Porque a defesa da vítima, afinal de contas, ela poderia estar matando seu filho. Você não quer que ela se defenda para ela te matar? Então eu falo isso. Eu falo exatamente assim. E simples. Objetivo. E os jurados compreendem isso que eu estou falando. Para eu dizer só que foi recurso que dificultou a defesa da vítima. Não foi, excelências, não foi o recurso que dificultou a defesa da vítima. Não houve isso. Mas eu preciso demonstrar isso. Por isso que essa questão... então assim, essa questão cênica que eu estava falando, que às vezes vocês simulam o que aconteceu. Exato. Por exemplo, se eu falar aos jurados, né? Eu estou falando com eles ali. Não que eles estão me respondendo, mas eu estou falando ali. Para que eles compreendam. Eu estou dizendo que... Eu falei assim, como senhores, como que eu posso? O fulano, aqui, hoje, sentado no banco dos réus, como que ele, sendo uma situação de uma filha, da filha, sendo
quase na iminência de ser morta pela vítima. Ele vai tocar no ombro dela e falar: amigo, eu vou te matar agora, com licença, eu vou te matar agora. O senhor pode pegar essa arma aqui para que eu depois não responda não qualifique o meu crime, para que ele não fique o recurso que dificultou a defesa da vítima? Posso? Você pega a arma. Com licença. Com licença, senhor. Segurei. Não, cara, então eu preciso escrachar a situação para que os jurados compreendam. Que eles vão pôr na cabeça e falar assim: eu realmente não dá para fazer isso. E é isso que é você levar a prova, trabalhar o processo, trabalhar a prova de forma simples. Para quem? Para os jurados, é para eles que a gente está falando. E aí outra coisa que eu utilizo muito é o didatismo na questão das apresentações da prova. Quer dizer, o processo está ali com você. Mas também não vai entender um laudo técnico. Não vai entender, mas quando eu vou mostrando, e aí eu vou trabalhando. Tecnologia também, né? Eu utilizo um sistema, não é nem fazendo propaganda aqui não, mas eu utilizo um sistema. Tu tem que dar o jabá pra mim, pô. Vai falar o sistema? Mentira, tô brincando. Eu utilizava antigamente um PowerPoint. Mas tem um outro sisteminha que ele é um pouco diferente do PowerPoint, ele é pago anual. É uma ferramenta excelente que chama Prezi. Prezi. Tem ZI no final. Ele é muito mais interativo. Você traz... ele é muito mais dinâmico. E os jurados, eles gostam disso. Hoje o mundo é digital. Hoje o mundo o virtual está aí. E todo jurado tem um celular. Que inclusive ele está sem ali, mas desesperado para ver o que está acontecendo no mundo. Ou com a família dele, ou com um amigo dele do Instagram. Ele está desesperado. E o que precisa? A gente também precisa dar uma interagida dessa forma com ele. E aí vem esses sistemas, essas ferramentas que ajudam muito. Porque muitas vezes um júri é longo, né? Vai horas e horas e muitas vezes dias. Tem júri que começa às 9 da manhã, para o almoço, aí só os intervalozinhos dos jurados irem ao banheiro, um coffee breakzinho rápido e segue. E aí acaba 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e vara o outro dia e vai. E esses caras estão cansados, entendeu? Você precisa prender a atenção deles e fazer com que eles não sintam sono. E como é que você vai fazer isso? Também não é fazendo, e por isso que tem as técnicas que você faz a modulação vocal. Você aumenta a voz quando precisa aumentar, você diminui quando tem que diminuir. Mas, para quê? Prender a atenção. Você não quer um cara ali que vai julgar um semelhante dormindo. Você quer que ele compreenda exatamente o que tem naquele processo. E eu sempre trago o processo para os jurados como se fosse um quadro, como se fosse... todo o processo ele veio como um quadro para os jurados. Um quadro em quebra-cabeça. E que você tem que pegar as pecinhas e ir montando, encaixando, né? Para até você formar a sua imagem, a imagem daquele desenho que é do quadro. E aí, eles recebem lá parte desse quebra-cabeça. E o advogado precisa completar o quebra-cabeça para que eles compreendam o processo. Então, eu trago essa alegoria, essa forma assim abstrata de dizer do processo como um quebra-cabeça, porque é palpável. É fácil deles entenderem. Fácil de enxergar, de compreender. E aí você vai trabalhando, você mostra a prova. Esse sistema, essa ferramenta, ele como se ele trouxesse a prova bem aqui na frente, assim, para que ele realmente tipo, esse sistema é bom. E aí vai. Então, e aí vai fluindo. Eu cheguei a fazer júri. Eu fiz júri numa comarcazinha pequena lá do interior do Mato Grosso. Eu sou do Mato Grosso. E aí estavam os policiais, estavam os agentes penais, né? E aí eu utilizei, ninguém nunca tinha feito isso. Eu utilizei esse sisteminha
No final do júri, o cliente foi absolvido. No final do júri, ele falou, o policial não foi me ajudar lá, porque eu levo uma TV de 65 polegadas, levo toda a estrutura, eu não confio no sistema de data show do fórum, que nunca funciona. E aqui quando resolve dar pau e não vai, não tem técnico que faça funcionar. Então eu levo minhas coisas. Né? A gente já tem uma case gigante, leva a TV 65 polegadas, que é para o jurado enxergar. Aí, em cima de um pedestal, precisa já ir na cara do jurado. E se ele não tiver vendo, ele vai ver. Se ele não tiver ouvindo, ele vai ouvir. E aí você, para quê? Para que fique dinâmico o negócio. Fique dinâmico. E aí esse policial falou, cara do céu, eu nunca vi um negócio desse aqui nessa cidade. Pois eu sempre venho aqui nos júri, ou fazer a escolta, ou porque eu tô aqui no fórum mesmo, acompanhando, e nunca vi um júri desse. A tecnologia ajudando na comunicação com o jurado. Exato. E aí, tecnologia sendo simples e objetiva. E a sua fala simples e objetiva. É isso. O jurado não precisa de juridiquês. Ele precisa entender o processo. E como é que uma pessoa comum entende o processo? É você falando a língua. A língua básica, simples. Você não tem que falar rebuscado para que alguém compreenda e você se torne importante. Não. Muitas vezes, se você fizer isso, você se torna um idiota. Então, tô falando com aquele senhorzinho da quitanda da esquina, que vende banana, que vende maçã, que vende mandioca. Eu vou conversar com ele da forma mais simples possível. Tudo bem, o senhor tá bom? Até o jeito de falar. Exato. Ele precisa compreender, ele precisa saber que eu não é porque eu tô com aquela capa, com aquela beca ali, não. Coisa que eu sou diferente dele. Não. Todo mundo é igual. A gente só precisa fazer com que ele compreenda, com que ele entenda. E eu preciso ser simples para isso. Obrigado, Robson. Adorei te receber aqui no podcast do Betão, no primeiro Tribunal do Júri Brasil. Agora eu me despeço aqui. Eu não me despeço não, cara. Eu tô aprendendo a mexer nisso. Fala você aí, cara. O que você achou da experiência? Eu nunca participei de um podcast. Eu fico assistindo. Pode, chega mais. Tem que chegar um pouquinho mais pra te ouvir. É verdade. O zerão desse. Eu nunca participei de um podcast desses, né? Sempre te acompanhei ali, mas nunca fiz, né? Nunca fiz um podcast, né, na minha vida. Esse é o primeiro. Foi bacana, achei legal, achei uma conversa agradável, fluiu bem. Quero agradecer aí quem estiver me assistindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual o horário que vão me assistir. Mas me sigam lá no Instagram, Robson Dupin _ADV. E a gente tem ali, a gente passa alguns momentos do júri, né? Não dá para pôr todo o júri gravado, mas alguma coisinha a gente passa ali. E conhece um pouquinho mais do seu trabalho também. Exato. E tem um outro Instagram que a gente lançou agora, até foi o Augusto Mendes quem lançou isso aí com a gente, que é o #Casal no Júri. E é um outro Instagram nosso, que daí eu e minha esposa, nós sempre atuamos juntos. Desde o início da minha advocacia, eu sempre atuei com ela, né? Eu, antes de advogar, eu fui 4 anos assessor de juiz, 2 anos de juiz, 2 anos de promotor, só para depois eu começar a advogar. Já era minha intenção advogar desde a faculdade. E estamos aí, me formei no final de 2005 e estamos até hoje aí na labuta e na correria pelo Brasil afora. Obrigado, Robson. Tamo junto. E a gente se vê no próximo podcast do Betão, direto do Tribunal de Júri Brasil. Valeu. Aliás, tá excelente. Cara, quem não veio não pode perder o próximo. Verdade. Não sei quando é, mas vai sair nas mídias aí. Bem, abraço.